Pastor Divino é um amigo de ministério já de quase 15 anos, né? Na verdade, estamos 15 anos no MDA, ele já estava 2 anos na frente, né? Quando cheguei, já... Passa rápido, né, rapaz? 15 anos. E graças a Deus, já estivemos juntos em vários eventos, fazendo proezas para o reino de Deus. E ainda vamos fazer, em nome de Jesus. À medida que o dia do Senhor se aproxima, né? Aí que a gente tem que estar junto. Então, é um prazer muito grande. Esse homem, para mim, assim, é uma enciclopédia ambulante. A gente sempre conversa muitas coisas lindas do reino de Deus e aprendemos muito com ele. Então, eu quero que você anote tudo, cada detalhe. Depois você vem perguntar aqui para ele também, que ele é um homem quebrantado, disposto a ensinar e também a receber de Deus. Vamos orar por sua vida. Temos o Ben também, né? O Cássio, fica de pé, Ben, aleluia. Esse camarada aí, ó. Esse é o mais novo, é o filho do Abraão, o filho da minha velhice, né? Caba já velho tem um menino novo, rapaz. É macho, é paraense, muito açaí, muito tambaqui. Então tá o Ben também. Depois ele vai se apresentar mais. Pai querido, obrigado pela vida desse precioso e querido pastor, esse companheiro de ministério, esse homem de Deus que o Senhor tem usado poderosamente na nossa geração. Obrigado pelas suas instruções, pelo seu amor ao reino, pela graça, pela visão, pela sabedoria que o Senhor tem dado a ele. Usa-o poderosamente nesse momento, ministrando aos nossos corações em nome de Jesus. Bem, pastorzão, fique à vontade. Queridos, boa tarde ainda, né? Graça, paz e misericórdia, amém? Eu gostaria de dizer a vocês que eu me sinto muito honrado por ser convidado pela família pastoral desta casa, pela equipe pastoral, e por estar aqui e poder compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido ao longo dessa jornada de 35 anos, servindo ao Senhor, 36 anos, e 26 deles devotados, dedicados ao ministério pastoral de igreja local. E eu estou acompanhado aqui do Benjamin Cádiz, meu terceiro filho. Eu tenho 2 filhas, a Lara, que vai fazer 21 anos, e a Hannah Crista, que fará 15 anos agora em abril. E o Benjamin é meu companheiro de viagem, sempre que é oportuno, que eu posso levá-lo, ele está comigo. E eu quero louvar a Deus pela vida do meu filho, pela minha família, pelo ministério e pela igreja, Comunidade Cristã Coração em Chamas, lá em Abreu e Lima, Carpina, Olinda, Igaraçu, por um grupo de pessoas de Paulista que congregam conosco, também de Recife e de Itapissuma. E também de Paudalho, que fica ali pertinho de Carpina. E Deus tem nos sustentado com graça e misericórdia. Irmãos, eu queria convidar vocês, vamos abrir as Escrituras em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 60 a seguir. João capítulo 6, versículo 60 a seguir. O pastor disse o tema da conferência, mas disse que eu poderia ficar à vontade, ficasse um pouco livre para trazer aquilo que eventualmente eu julgasse oportuno, ou mesmo até uma direção bem objetiva de Deus para compartilhar. Então eu quero compartilhar um aspecto do ministério, da vida de Jesus, na verdade talvez um aspecto da sua identidade como Redentor eterno, que eu penso que precisa ser resgatado na nossa geração, melhor compreendido, até para que as nossas vidas reflitam, eu diria, esse valor, esse princípio, esse estilo de vida que a gente vai perceber através dessa imagem que é atribuída a Jesus desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, tá bom? Então vamos abrir as Escrituras, todos já abriram? Está sendo colocado também no telão, ótimo. Então, capítulo 6, versículo 60 a seguir diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir?
Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos ou para onde iremos? Tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Muito bem. Queridos, eu quero falar sobre Cristo. E eu quero falar sobre Cristo enquanto Cordeiro de Deus. E vocês sabem que todo o antigo pacto, toda a antiga aliança ou Antigo Testamento, o centro das Escrituras, na verdade, é Cristo. E uma das imagens mais fortes que são usadas pelas Escrituras como algo pedagógico e ao mesmo tempo didático para facilitar a nossa compreensão da natureza, da identidade e da missão de Jesus, é apresentá-lo como Cordeiro de Deus, como Cordeiro sacrificial. E aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia então em Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Vamos fazer um retrospecto desse conceito Cordeiro de Deus. Em Gênesis 3, 21 está dito: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui não está dito objetivamente que foi um cordeiro que Deus, que no crepúsculo de cada novo dia aparecia no jardim do Éden, que ele criara para ter um relacionamento de intimidade, de comunhão atualizada, dia após dia, com Adão e Eva. E ele criou aquele jardim depois de criar todas as condições que fossem possíveis à existência de Adão e Eva. Primeiro ele cria a fauna, a flora, ele cria todo o contexto, todas as condições que iriam corroborar para que Adão e Eva pudessem existir, com toda a integridade necessária, espiritual, psíquica, emocional, física. Mas o Senhor também lhes asseverou, dizendo: olha, de toda a árvore do jardim vocês poderão comer, porém daquela que está no meio do jardim, desta vocês não podem comer, não podem tocar no fruto. Então, quando as coisas são combinadas, diz que não sai caro para ambas as partes. Estava certa essa delimitação. Pelo menos Adão e Eva disseram que concordavam. Mas a Bíblia diz que passaram dias, passaram anos, e em algum momento houve a primeira sessão espírita no jardim do Éden. A serpente, rotulado como o mais sagaz dos animais, incorporado pelo espírito do grande dragão vermelho do capítulo 12 de Apocalipse, também chamado de a grande serpente. Em João 8,44, ele também é chamado por Jesus como aquele que nunca se firmou na verdade, é homicida desde o início e se tornou o pai da mentira.
Em João 10:10 diz que ele veio senão para roubar, matar e destruir. Ele é chamado de o sedutor das nações. Ele é chamado de o acusador dos irmãos, de maligno. Ele é chamado de Leviatã, o grande monstro marinho. Então todos esses nomes revelam as facetas do caráter deletério desse ser chamado Satanás. O antigo Lúcifer, que nos céus, um dos significados de Lúcifer era portador de luz. E então, com a sua queda, ele recebe o nome de Diabo, que significa inimigo, Satanás, que significa adversário, e todos esses outros nomes que vão revelando, desnudando o seu caráter deletério. Então ele incorpora naquela serpente. E os psicólogos dizem que os nossos sentidos são as janelas da nossa alma. Enquanto que a janela da alma que mais pesa sobre nós homens, da visão, por isso a gente cobiça, deseja e eventualmente peca. Porque o pecado vai entrando por esse sentido, o sentido da visão no homem, e da mulher pela janela da audição. Satanás, sabendo disso, ele não foi tentar Adão, ele foi tentar Eva, porque ele veio com uma história muito legal. E Eva começou a gostar daquele papo. E a janela da audição, instrumentalizada por Satanás, seduziu Eva, e a Bíblia diz que ela pecou porque ela tomou do fruto, porque de repente a conversa estava tão legal, pastores, que ela olha para aquela árvore e ela começa a ver coisas que antes ela não viu. Ela começa a perceber algumas sensações nela que antes ela não tinha, porque ela não tinha parado para olhar para o fruto daquela árvore, e agora o fruto aparecia mais bonito aos seus olhos e mais apetecível. E ela toma do fruto e come. Mas a Bíblia diz que o pecado vai ser consumado depois que ela chega em Adão e diz assim: eu comi, nada me ocorreu e é extremamente gostoso. Aí quando Adão come, ambos vão perceber que estão nus, e a partir de então eles vão carregar algo que toda a humanidade hoje é assolada: o peso da culpa. Só há culpa porque existe pecado, porque existe transgressão, rebelião, quebra do paradigma da lei de Deus. Por que que a maioria das pessoas hoje estão em consultórios de psicologia, querendo se tratar de algo que bastaria confessar, que a culpa ia sair de sobre as costas? Mas a culpa leva às doenças psicossomáticas. As culpas levam uma pessoa a viver debaixo do jugo da sua própria condenação. Tem pessoas que, ainda que sendo perdoadas por Deus, não conseguem se perdoar. Então a culpa é um atestado inequívoco de que existe o pecado, a transgressão. Sabe, a Bíblia diz então que quando Deus aparece naquele fatídico dia, por volta das 18 horas, no crepúsculo daquela tarde, o Senhor percebe que o jardim não tem as mesmas cores. Há um silêncio sepulcral naquele jardim, os pássaros já não cantam como antes. Uau! E Deus certamente intuiu que tem alguma coisa. Eu estou falando isso numa linguagem bem humana, é claro que Deus não precisa disso, tá, gente? Mas isso a gente está falando aqui para a gente entender melhor, tá? Então Deus intuiu que alguma coisa tinha acontecido, e muito grave, porque as cores do jardim mudaram. Os pássaros já não cantavam mais com aquela alegria e liberdade. A atmosfera estava pesada. E Deus não percebe nenhum movimento de Adão e Eva. Eles não saem ao encontro de Deus como de costume, com alegria. Eles estão escondidos. Então Deus vai fazer das duas perguntas mais célebres e mais poderosas da Bíblia. A primeira, Deus vai fazer a Adão: Adão, onde estás? Em outras palavras, cadê você, Adão?
E há talvez um silêncio ainda, reticente, até que talvez Deus pergunte uma terceira vez: Adão! Aí aquele eco da voz de Deus vai lá e volta: Adão, 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 Adão. Até que Adão disse: Senhor, é o seguinte, a gente está com vergonha de ti. O que foi que houve, Adão? Não, é que a gente se descobriu que está nu. A gente está possuído por uma culpa que está dilacerando a gente. Mas quem foi que disse que vocês estão nu? Não, Senhor, é o seguinte, é que a gente se aproximou muito perigosamente daquela zona de perigo chamado a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Evinha foi lá e tomou e disse para mim que era gostoso, e eu não suportei a curiosidade. E também com a janelinha dos olhos, quando eu olhei para aquele fruto, com aquela mordidinha da minha esposa, eu disse: esse negócio é bom demais. Até aqui os irmãos estão me acompanhando? Muito bem. A Bíblia diz que antes Adão e Eva tinham cozido folhas de figos. A gente sempre dando um jeitinho para não ir à essência do problema que nos escraviza, não é? A Bíblia diz então que Deus chega para Adão e diz: Adão, o que tu fizeste? O que Adão faz? A mulher, Senhor, que tu me deste. Eva, o que tu fizeste? Senhor, a serpente que tu criaste. Todo mundo transferido a culpa, todo mundo transferido a responsabilidade. E essa síndrome nos acompanha até hoje. Há muitos de nós aqui que, se confrontado, a gente vai dizer assim: olha, pastor, o senhor sabe, né? Eu não sou essa pessoa, eu fiz porque o fulaninho me incitou, o fulaninho me... E a gente está sempre querendo se eximir da culpa da maneira errada. E a Bíblia diz então que o Senhor dá para cada um deles, não é, um juízo. E aí ele vai imolar. A Bíblia não diz que é um cordeiro, mas a gente pode inferir que seja o cordeiro que ele imolou, e da pele desse cordeiro ou desses cordeiros ele fez vestes para tapar as vergonhas, as culpas de Adão, e aquele animal já apontava como tipologia para o cordeiro pascual, que era o Filho, o Cristo. Até aqui os irmãos estão entendendo? Então você vai ver a imagem do cordeiro, ela não está aqui objetivamente dito, tá certo? Mas você pode inferir que seja, porque o profeta diz que desde a eternidade o Senhor foi imolado como cordeiro de Deus por nós. Então, aqui no contexto da existência humana, o Senhor vai imolar pela primeira vez este animal, que é uma simbologia do cordeiro pascual, para dizer que só ele pode cobrir as nossas vergonhas. Até aqui os irmãos estão me entendendo? Agora eu quero que vocês vejam comigo o capítulo 22 de Gênesis. Tem algumas coisas que a gente poderia explorar, mas eu sei que o tempo não vai permitir, tem muita coisa. Nem sei se eu vou poder trabalhar tudo, mas eu quero vir rapidamente, capítulo 22 de Gênesis. Abra sua Bíblia, versículo 7 e versículo 8. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos, louvado seja Deus. Irmãos, vocês conhecem a história de Abraão e Isaque mais do que eu, então eu vou ser bem objetivo. A Bíblia diz que Abraão, ele é chamado pelo Senhor lá da região da Mesopotâmia. Ele tinha aproximadamente 75 anos. Ele passa por Padã Arã. Ali ele vai perder seu pai, mas ele vai trazer consigo Sarai, sua esposa. O nome dele ainda é Abrão. E ele vai trazer consigo também o seu sobrinho Ló.
E ele vai esperar a promessa de que ele seria pai, que Deus lhe fez no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus diz assim: olha, sai do meio da tua parentela, deixa a sua terra e vá para uma terra longínqua que eu te mostrarei, dar-te-ei por herança. A tua descendência será incontável, quanto a areia junto ao mar, quanto as estrelas que estão nos céus. Quem te abençoar, eu abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E através da sua descendência, eu abençoarei as famílias da terra. Quem é o maior descendente de Abraão? Jesus Cristo. Vocês sabiam disso? Eu tenho certeza, vocês só esqueceram. Quem é o maior descendente de Abraão? Diga comigo: Jesus Cristo. Leia a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, em Lucas capítulo 1. Em Marcos ele não vai ter genealogia, porque o escritor Marcos, ou João Marcos, discípulo de Pedro, está apresentando Jesus para os romanos. O império, o cetro do governo está nas mãos dos romanos. Então Marcos está apresentando um servo modelo, Jesus. Mas se você ler Mateus, onde Jesus é apresentado por um judeu para os judeus, ele é apresentado como filho do homem, um descendente real, que passa por Davi e chega a Abraão. Até aqui entendido, amados? E assim também é em Lucas. Sabe, a Bíblia diz que Abraão, agora com o seu nome transformado, a partir do capítulo 17 de Gênesis, deixa de ser pai exaltado, Abrão, para ser pai de multidões, Abraão. Ele vai receber o seu filho quando ele está na casa dos 100 anos. E a Bíblia diz então que, talvez ali por volta dos 13, 14 anos, Deus um dia fala a Abraão uma coisa muito simples de se falar a um pai: me dê seu único filho em sacrifício, sobre o altar da entrega, da renúncia, da abnegação, do holocausto, sacrifício totalmente queimado, do qual o sacerdote estava desautorizado a tomar qualquer parte, porque era um holocausto, sacrifício totalmente entregue a Deus. Esse seria o sacrifício de Isaac. A Bíblia diz então que ele convida 2 dos seus serviçais, prepara o animal, ele tem o cutelo, ele tem a brasa, ele tem a lenha, e diz: filho, vem com o papai, vamos sacrificar o Senhor. E eles então vão para aquela cadeia de montes, e hoje as ruínas do primeiro templo, do segundo templo, da ampliação com Herodes, está sobre o cume do monte, aonde alguns estudiosos dizem que ali, precisamente ali, foi o local onde Abraão ergueu o altar para sacrificar o seu filho. A Bíblia diz então que depois de quase 3 dias de viagem, se não me falha a memória, eles chegam ao pé daquela cadeia de monte chamada Moriá, e ele, Abraão, se volta para os 2 serviçais e diz assim: olha, vocês vão ficar por aqui, tá certo? Eu e o filho iremos, adoraremos e voltaremos para vocês. E aí, quando eles começam a escalar o monte, aí Isaac olha para o pai e diz: pai, me ocorreu aqui um pensamento. Eu estou levando aqui a madeira aqui nas minhas costas, até ardendo, doendo. O senhor está com o cutelo e com o fogo. Onde é que está o cordeiro? Abraão, sob inspiração do Espírito, vai dar um dos muitos nomes a Deus: Yahvé-Jireh, o Senhor que provê. Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Quando eles chegam lá no monte, a Bíblia diz que ele ergue o altar, coloca o filho sobre o altar, e quando ele vai imolar o seu único filho, ele ouve uma voz, o anjo do Senhor diz: Abraão, 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 agora eu sei que temes a Deus.
E Abraão, ao olhar para um dos seus lados, vai ver um cordeiro amarrado em cipós de uma árvore chamada arbusto. E ele vai tomar aquele cordeiro substituto temporariamente, representando o cordeiro pascual, e vai imolá-lo no lugar do seu filho, louvado seja Deus. Só que aquela pergunta de Isaque, ela só foi respondida quase 1800 anos depois que ela foi feita. Qual foi a pergunta que Isaque fez ao pai? Pai, onde está o cordeiro? Qual foi a resposta? Filho, Deus o Pai proverá para si o cordeiro. Quase 1800 anos depois. Agora venham comigo para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Depois a gente lê o 30, o 31, o 35 e o 37. 36 e 37. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... A resposta que Isaque fez há 18 séculos antes está respondida agora com João Batista dizendo para uma grande audiência que estava ali para descer as águas, para serem batizados como expressão de arrependimento. E ele diz para aquela audiência: Eis o Cordeiro de Deus. Essa figura que está aí do lado de vocês, entre vocês, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. João Batista, o precursor de Jesus, aquele que veio preparar o caminho, ele vai reconhecer Jesus entre a multidão em 2 dias distintos. E ele vai dizer que Jesus não é apenas uma figura humana. Jesus não é apenas um israelita do seu tempo, filho da sua cultura. Jesus é mais do que isso. Jesus é a encarnação de toda a justiça de Deus. Aquela figura é a encarnação de todos os desígnios de Deus desde a eternidade. Aquela figura, segundo João, é a encarnação do sacrifício indispensável para a redenção da humanidade. Para João, Jesus é a encarnação de todas as profecias do antigo pacto, da antiga aliança, do Antigo Testamento. Para João Batista, Jesus é a resposta que Isaque fez em um contexto que se aproximava de uma entrega de um sacrifício. Agora eu quero ir para o texto que foi lido na introdução da minha palavra. Venham comigo, rapidamente. A Bíblia diz que Jesus já tinha multiplicado pães. E agora ele tinha sempre uma audiência que concorria para estar o mais próximo possível dele. Porque, afinal de contas, é um homem que multiplica pães e peixes. É um homem que dá visão aos cegos, que levanta os paralíticos,
que expulsa demônios, que cura os leprosos, e eles voltam à inserção social. É um indivíduo que ouve pacientemente os não escutados pela sociedade. É um indivíduo que, ao invés de estar no templo em Jerusalém, ele está de vila em vila, de vilarejo em vilarejo, de aldeia em aldeia. E ele multiplica pães e peixes, ele sacia a nossa fome temporária. Então a Bíblia diz que nesse momento aqui ele tem uma multidão junto de si. Porém, ele tem uma palavra de conhecimento que lhe diz que o povo está ali pela motivação errada. Sabe, irmãos, os nossos templos, graças a Deus, estão tendo grandes ou médias ou pequenas multidões. E às vezes, nós que fazemos parte dessa multidão, talvez o nosso interesse seja muito mesquinho. Talvez seja um interesse muito estranho àquilo que é valor, prioridade, que importa no reino. E a Bíblia diz que o Senhor, conhecendo a intenção deles, a motivação deles, uma motivação utilitarista, imediatista, começa a falar para eles de um assunto que vai causar constrangimento, desconcerto, vai gerar polêmica, discussão entre eles, e isso vai dispersar a multidão. E o que tanto Jesus falou? Ele disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como assim? Você é filho de José, de Maria? Conhecemos seus irmãos e você vem aqui agora e diz que é o pão vivo que desceu do céu? Espera aí, rapaz, que presunção é essa? Calma aí. Tá, você multiplica pão, mas agora dizer que você é o próprio pão vivo que desceu do céu, há uma diferença, não é? Quem está me acompanhando? Quem está me entendendo? Mas ele não parou aí. Ele foi mais além. Ele disse: olha, e quem não comer deste pão, e quem não beber, ou melhor dizendo, quem não comer da minha carne, que ele vai fazer uma relação desse pão com a sua própria natureza, com a sua própria pessoa, e ele vai dizer: olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá parte com Deus. A Bíblia diz que isso foi um insulto assim, irrecuperável. As pessoas começaram a esvaziar aquele auditório. Aquela audiência desapareceu em pouco tempo. Aí só ficou Jesus e os discípulos. Aí ele vai olhar para aqueles 12 e vai dizer assim: olha, e por que vocês também não deram no pé? A Bíblia diz que Pedro diz assim: Senhor, para onde nós iremos? Não é? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido que tu és o Filho de Deus. Tu és o enviado de Deus. Se lembra quando Jesus pega os discípulos e os convida a ir para uma região chamada Cesareia de Filipe? Uma região que fica na região norte de Israel. Por aquelas bandas entraram todos os exércitos estrangeiros que invadiram e escravizaram Israel. E aquilo era palco, então, de muitas crenças, altares a Baal, a Assaré e a outros deuses falsos, porque os estrangeiros geralmente se alojavam na região norte antes de capturar Jerusalém. Mas é para essa região que Jesus diz assim: olha, vamos fazer um retiro espiritual, vamos tirar um tempo, vamos conversar, vamos fazer um discipuladão intenso, vamos orar. E lá ele faz uma grande pergunta aos discípulos: quem os filhos dos homens estão dizendo a respeito do Filho do Homem?
Aí, Senhor, as respostas são muitas e variadas. Estão dizendo que tu és Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Moisés, João Batista e até mesmo um grande profeta. Mas vocês, para vocês, quem eu sou? Pedro novamente levanta a mãozinha, diz: Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus acode Pedro antes que ele caia na tentação do orgulho e diz assim: Pedro, não foi sangue nem carne que te deu essa revelação. Foi o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que sobre esta revelação que você recebeu, tu és Pedro, litos, uma pequena pedra, e sobre esta revelação, que é a grande rocha, que é a minha identidade, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí a igreja católica achou que a grande rocha é o Papa. Aí se perdeu. Se tiver algum católico aqui, o propósito não é te ofender, tá certo? Por favor. Mas o Petros ali é a grande rocha, o grande rochedo. Do capítulo 7. Jesus diz ali que há dois tipos de edificadores, não é? No capítulo 7. Aqueles que edificam sobre terreno movediço, areia. Só que tem um problema. Quando vem um vendaval, o que acontece com a casa? Ela cai. Agora, aquele que está disposto a criar calo nas mãos e construir sobre o rochedo, quando termina, vem o maremoto, terremoto, vem o furacão, vem a chuva forte, e a casa vai permanecer de pé. Sabe, irmãos, uma das facetas da identidade de Jesus é que ele também é Cordeiro de Deus. E estes aqui, essa multidão, não percebeu isso porque se escandalizaram e foram embora. Eles ficaram fora da comunhão do corpo. Eles não tomaram do corpo, nem beberam do cálice, porque se escandalizaram que para servir o Cordeiro, você tem que entender de sacrifício. Você tem que entender de entrega. Eu volto ao capítulo 1 de João. A Bíblia diz que pela segunda vez João olha para Jesus no meio da multidão no dia seguinte e diz: eis o Cordeiro de Deus. Nesse dia ele estava com 2 discípulos, um deles era André, irmão de Pedro. A Bíblia diz que os dois imediatamente deixam João Batista e agora querem ser discípulos de Jesus. E aí eles começam a seguir Jesus. Aí tem uma hora que Jesus olha assim para eles e diz assim: bom, o que vocês estão querendo? Não, nós queremos o mestre. Onde o Senhor assiste? Aonde o Senhor serve? Aonde o Senhor mora? Onde o Senhor trabalha? Jesus diz: vem ver. É claro que eles não tinham, assim como eu também, quando me converti, nem você, nós não tínhamos ideia, nem suspeitávamos das implicações que significa ser um discípulo de Jesus. Talvez a gente veio até na empolgação, porque a música era bonita, porque a igreja era atraente, o pastor era legal, mas não tinha a mínima ideia do que era ser discípulo de Jesus. Mas a gente começou a segui-lo. A gente começou a aprender com ele. A gente começou a ver como ele faz. A gente começou a ouvir o que ele ensina. E daqui um pouco, a gente entendeu que a gente estava caminhando para a cruz. André vai entender isso logo, logo. Vocês sabem, alguns aqui já leram sobre a morte dos apóstolos? Alguém já estudou, já pesquisou sobre isso? A história extra-bíblica diz que, com exceção de João, todos os demais morreram por amor a Cristo. Eles entenderam isso na jornada. Muito bem. Eu vou avançar aqui. Então, quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia no Apocalipse, capítulo 5. O que eu quero colocar para você aqui, presta atenção nisso aqui, por gentileza, é que você tem agora o Cristo, a encarnação
do Cordeiro Pascual, que já se fazia representar pela tipologia daquele cordeiro imolado por Deus lá no jardim. Por aquele cordeiro substituto que apareceu ali do nada, preso nos cipós daquele arbusto, daquela árvore. Jesus é a encarnação do sacrifício. Então, Jesus está lá no início, na verdade ele está antes da fundação do mundo como Cordeiro Pascual. Mas ele está representado pelo aquele animal que é morto pela culpa de Adão e de Eva. Ele está representado ali pela disposição e despojamento e renúncia de Abraão em sacrificar seu filho. E quando Isaac faz aquela pergunta, que Abraão responde em fé daquela maneira, logo em seguida ele vai ver a sua resposta, ainda que temporária, naquele cordeiro. Mas João Batista pôde ver em olhos o verdadeiro Cordeiro de Deus. Sabe por quê, irmãos? Olha aqui para mim. Na noite anterior, Manassés, o Senhor apareceu a João Batista e disse assim: João, sobre aquele que você vir descer o Espírito Santo em forma de uma pomba corpórea, em forma corpórea de uma pomba, esse é o Cordeiro, esse é o meu filho amado. A Bíblia diz que depois de João batizar Jesus, ele vê o Cordeiro sendo revestido pelo Espírito Santo em forma de uma pomba, e ele ouve uma voz do céu que para os outros parece um trovão. Para ele é Deus falando: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aí você tem o Pai, o Filho e o que você vai ter também na bênção apostólica: Pai, Filho e Espírito Santo. E em seguida esse Espírito que desce em forma corpórea de uma pomba, ele vai impulsionar, ele vai empurrar, ele vai impelir Jesus para onde? Para o deserto. 40 dias na dependência de Deus, sendo guardado das serpentes e dos escorpiões e das bestas. Mas vamos ao Apocalipse capítulo 5, versículo 6 a seguir. Então o que eu estou dizendo é que Cristo é representado pelo aquele cordeirinho lá imolado, pelo cordeiro do arbusto, lá junto a Abraão. Ele é a encarnação ali junto ao Rio Jordão, na própria pessoa de Cristo. Então ele está na história da salvação, mediando a salvação, mas ele vai estar também na conclusão de todas as coisas. Então venham comigo, vamos para Apocalipse 5, versículo 6 a seguir. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre toda a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro,
seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Irmãos, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a seguir, diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo. E a partir do versículo 9 diz que porque ele esvaziou de si mesmo e aceitou a humilhação da encarnação neste corpo que eu e você temos, e como homem ele vai vencer o diabo, ele vai vencer o inferno, ele vai vencer os demônios, ele vai vencer o sistema mundial. Por isso ele vai adquirir um nome que está sobre todos os demais nomes. Nome este diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua o confessará, para a glória de Deus Pai. Que coisa extraordinária. Por que que ele tem esse poder agora? Por que que ele tem essa glória? Por que ele tem essa honra agora? Os 4 seres viventes, os 24 anciãos e todo ser que há no céu, todos louvam aquele que está no trono, Deus Pai, mas também louvam o Cordeiro que foi morto pelos séculos dos séculos, pela nossa redenção. Aleluia! Aquela entrega que Adão e Eva fez de governo, de autoridade nas mãos de Satanás, o segundo Adão, que é Cristo Jesus, na imagem do Cordeiro, resgatou! Louvado seja o Senhor! Em Colossenses 2,15, diz que ele expôs a vergonha, a ignomínia, ao desprezo. Ele despojou lá do alto da cruz Satanás e todas as suas ordens de demônios. Louvado seja o Senhor. Sabe, queridos, o que é mais lindo é que, apesar de nós, o Cordeiro de Deus, através da sua igreja, através do exercício da adoração, do serviço cristão, da evangelização, da proclamação da palavra e através da intercessão, ele está resgatando para si gente de toda tribo, língua, raça, povos, etnias, para que naquele dia, no dia da redenção final, de todas as gerações, os santos mortos e os que estão vivos, os ressuscitados, os revestidos com corpos gloriosos, possam dizer: Maranata, Maranata, ó vem Senhor Jesus. Esse dia chegará e não tardará. Mas vamos ver mais sobre o Cordeiro de Deus no livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia ainda no capítulo 6, versículo 1 e depois no versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Versículo 12, vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Irmãos, o primeiro quadro do Apocalipse, usando a imagem de Cordeiro de Deus, para nos fazer lembrar que Cristo morreu, sacrifício vicário, substituto na cruz, em lugar de todos nós e por nós. A primeira cena é dele sendo louvado, reverenciado, adorado por todas as criaturas que há no trono, ou melhor dizendo, na sala do trono de Deus e nos céus. E a Bíblia diz que João ficou angustiado porque não havia no céu ninguém digno de abrir os selos. Mas o Cordeiro de Deus estava habilitado, louvado seja o Senhor. E os selos falam de juízo de Deus, de julgamento de Deus sobre as nações.
Venham comigo para o capítulo 7, versículo 9 a seguir. Versículo 9, 10, 14, 16 e 17. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A entrega de Jesus não foi apenas uma renúncia, foi uma abnegação. Ele abriu mão de si mesmo. E a glória que ele conquistou com isso é proporcional à sua capacidade de entrega. A manifestação da glória de Deus na vida da igreja será proporcional à sua compreensão de que ela foi chamada também, não só para renunciar a este mundo, mas para morrer para este mundo. E é interessante que Paulo vai dizer que a gente só pode ser um verdadeiro discípulo de Jesus se a gente se identificar com Ele na sua morte e na sua ressurreição. E ele usa uma dramatização através do batismo para dizer: olha, é isso aqui. O batismo é mais do que você se molhar com água. Ele te lembra que você está morrendo para o mundo, sepultado com Cristo, mas você também, ao emergir das águas, você também ressuscitou com Cristo para uma vida nova. Queridos, essa glória, esse poder de assegurar a salvação, de dar recompensa, de enxugar lágrimas, de preservar, foi uma conquista de um sacrifício perfeito. Queria que você ainda viesse comigo no capítulo 19, versículo 9, diz assim. Lá no capítulo 15, no 14, também vai falar sobre Cristo como Cordeiro de Deus, mas para adiantar a gente vai avançar aqui. Então em Apocalipse 19, 9, então me falou o anjo, escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, bem-aventurados são aqueles que estão de maneira propedêutica, se preparando dia após dia, mês após mês, ano após ano, para um dia estar assentado à mesa para a celebração das bodas do Cordeiro. Esse dia é o dia que todos nós almejamos. Por isso, irmãos, eu quero convidar vocês. Eu estou dizendo lá na igreja que eu sirvo, que esse ano de 23 possivelmente vai ser um ano muito definidor para a gente, para as nossas prioridades, nossos valores, nossas práticas eclesiásticas. Vai ser um ano que a gente precisa, eu estou dizendo isso lá, que a gente precisa voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. A gente precisa voltar a amar e ver beleza e virtude naquilo que é simples. Não estou falando que é fútil, não. Estou falando no estilo de vida mais simples.
cultos mais simples. A gente tem que se impressionar, sobretudo, com a presença manifesta de Deus na reunião. Quando a gente se encanta muito com os músicos, com os instrumentos, com as cores, com os odores, com a fumaça que sobe do púlpito artificial, a gente não está entendendo o que a gente está fazendo no culto ainda. Mas quando no culto a gente for tocado pela presença de Deus, porque a gente vai buscá-lo até que nada mais importa, até que nada mais nos atrai a não ser apenas Ele. Então esse ano é um ano da gente fazer, sabe, o caminho de volta, sabe, eu vou voltar a Cristo. Às vezes nós estamos dentro da casa do Pai, mas o nosso coração está fora das quatro paredes. A gente precisa estar aqui por inteiro. A gente precisa encarnar esse estilo de vida, o estilo de vida sacrificial. Do que eu preciso, do que nós precisamos abrir mão para que a semelhança de Cristo a gente possa ser agradável aos olhos daquele que está sentado no trono. Será que a nossa igreja é uma comunidade de entrega, de renúncia? A gente precisa pensar sobre isso. Eu acho que a gente precisa começar a renunciar tudo que é ilusório, artificial, sofisticado. Às vezes o que é simples é funcional, é objetivo, é assertivo. A gente precisa se voltar para Cristo, não pelo que Ele pode fazer pela gente, mas por quem Ele é sobretudo. Porque o mais importante por nós Ele já fez, Ele morreu como Cordeiro de Deus, sacrificial em nosso lugar. Nós só estamos aqui por causa do sacrifício de Cristo. Em Apocalipse 21:9, diz assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Todos vocês aqui conhecem a imagem de noiva, não é? Aquela que se prepara, que veste branco, que encarna a pureza, para se encontrar com o seu noivo. Essa é a imagem da igreja, a noiva de Cristo. O nosso status hoje é de noiva do Cordeiro. Só que aqui em Apocalipse 21, ela já está num outro nível de relacionamento com Ele. O status agora é para além de noiva. Ela agora é a esposa do Cordeiro. Porque ela já passou pelas bodas do Cordeiro. Ela já sentou à mesa, já celebrou com Ele. Ela agora deixa de ser apenas uma noiva. Ela agora é a esposa do Cordeiro. Alguém está me entendendo? Então eu quero convidar você, para a gente finalizar, a ficar de pé. Capítulo 21 ainda, o versículo 1 a seguir. Vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão
povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Louvado seja o Senhor. Esse é o destino eterno para quem se identifica com Cristo. No estilo de vida de entrega, de renúncia. Queridos, eu quero concluir dizendo para vocês que a imagem do Cordeiro Pascual está associada a sacrifício. Nós, discípulos de Jesus, filhos de Deus, nós precisamos tomar para nós esse estilo de vida. O estilo do sacrifício, da entrega. Comecemos pela renúncia. Até quando necessário for que chegar a perseguição, não mais a perseguição branda, branca, disfarçada. Mas quando chegar no Ocidente, o que já se faz no Oriente, na Ásia, em muitos países, se for necessário, você abrir mão da sua própria vida em sacrifício a Cristo. Talvez aquelas palavras de Jesus vai fazer muito sentido para a gente. Quando Jesus disse assim: por amor a mim, aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. Porém, aquele que preservar a sua vida, perdê-la-á. Os mártires. Tertuliano, no 3º século, um advogado africano, ele dizia que o sangue dos mártires era a semente que gerava o crescimento da igreja perseguida no Império Romano. Se tem uma coisa que os nossos irmãos perseguidos na China, na Coreia do Norte, no Sudão, no Irã, na Arábia Saudita, na Argélia, em Moçambique e em muitos países africanos, se tem uma coisa que eles pedem é: ore por nós, mas nunca peça que Deus cesse a perseguição, porque a igreja nunca cresceu como antes. E eu penso que no Ocidente vai chegar uma perseguição avassaladora contra a igreja. E se você não se identificar com o Cordeiro Pascual, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses capítulo 1, ele diz assim: olha, todo aquele que se propõe viver fielmente para o Senhor, passará por perseguições. Queridos, nós não somos melhores que a igreja do passado. Se tem uma maneira de Deus purificar a sua noiva, é através da dor e do sofrimento. Quando a igreja mais se torna fiel e frutífera, é quando o Senhor permite a perseguição. Então nos preparemos. Todos nós devemos aproveitar esse tempo de maior liberdade, muito ainda disso comprometido pelas políticas que estão sendo adotadas nesse país. Mas vamos celebrar sempre com muita gratidão, vamos evangelizar com urgência, vamos cuidar das pessoas como se dependesse de nós aquele cuidado qualificado, porque quando essas perseguições chegarem, certamente nem todos estarão habilitados para
se oferecer em sacrifício vivo. Por isso que Paulo diz no capítulo 12 de Romanos, que o culto que é aprazível e aceitável diante de Deus é o sacrifício vivo, de uma boa consciência, de uma entrega completa. É muito fácil dizimar, ofertar para iniciar. É muito fácil tocar, cantar, levantar as mãos, até mesmo chorar aqui no culto. Mas se entregar totalmente ao Cordeiro de Deus, o maior exemplo de renúncia, de entrega, de abnegação e de sacrifício, nós precisamos crescer. Então, a igreja do Senhor nessa cidade, neste lugar, precisa se identificar com o Cordeiro de Deus. Porque essa é uma das interfaces da sua identidade, enquanto filho de Deus, enquanto encarnação de Deus, para efetuar nossa expiação, comprando de toda tribo, língua, raça, povos e etnias, um povo para si. E eu quero declarar nessa noite, início de noite, em nome de Jesus, que não apenas você, mas toda a sua família e parentela estará naquele dia nas bodas do Cordeiro. Estar no final com Ele lá vai ser o resultado de uma vida de entrega.